a gente trouxe alguns pontos, algumas dicas que a gente utilizou nessa nossa trajetória, nessa nossa jornada. E aí depois a gente vai deixar aberto para a gente interagir. Como por enquanto a gente está com poucas pessoas na transmissão, eu acho que vai rolar um bate-papo bem tranquilo, onde a gente vai poder compartilhar essas experiências, né? Então a gente fez uma divisão, André e eu pensamos, ela primeiro vai contar um pouco dessa questão da transição de carreira na vida dela, depois eu entro com a minha parte, também com dicas e com algumas ferramentas simples que eu utilizei nessa minha trajetória para a gente fazer um bate-papo bem dinâmico, tá bom? Quem quiser ligar a câmera e aparecer o rostinho, interagir com a gente, não precisa ficar com vergonha, tá tudo certo, então, todo mundo é super acolhido, super bem-vindo. Tá? Porque aqui a gente tá parecendo toda maquiada, bonita, mas é igual a bancada do Jornal Nacional. Por baixo a gente tá de bermuda. Mentira. Mas é isso. Então, pessoal, mas a Aline brincou aí, mas é mesmo. A gente sabe que é vida real, todo mundo já chegou do trabalho, tá todo mundo cansado e tudo, então fiquem à vontade aí, né, para poder... A gente tem que trabalhar com a autenticidade, que é a nossa grande pegada, né, Aline? Trabalhar realmente com a vida real e a vida autêntica. E eu quero contar para vocês, assim, de uma maneira bem sintética, mais rápida, mas como que foi a minha transição de carreira, porque uma coisa que é super curiosa é que muitas vezes, né, eu já dei várias entrevistas, eu sou professora e tal, e na hora que eu falo, olha, eu migrei do direito para a área de imagem pessoal, às vezes as pessoas querem saber mais sobre a transição do que o que eu faço realmente. E tudo começou da seguinte maneira. Na realidade, a escolha que eu fiz, né, pelo direito foi uma escolha já equivocada desde o início, porque quando eu fui fazer vestibular, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer e acabei optando por uma escolha que ia agradar a minha família. E foi um curso que foi ótimo ter feito e tudo mais, mas desde essa primeira escolha eu já sabia ali no fundo do meu coração, da minha alma, que eu já estava indo por um caminho que não era um caminho que eu realmente desejava. Mas o meu grande desafio é que eu não sabia o que eu queria, essa que era a verdade. Então eu peguei qualquer estrada, né? Eu peguei a estrada que me falaram que era a mais segura, a mais estável, a que ia me dar mais retorno financeiro, estabilidade e tudo mais. E aí a vida vai passando muito rápido, né? Quando eu me vi, eu já estava trabalhando numa multinacional americana, e trabalhando loucamente, né, 12, 14 horas por dia, virava à noite, trabalhava final de semana, viajava demais. E quando você entra nesse esquema, tem duas pegadas aí que não sei se vocês vivenciam isso, né? Já vivenciaram. Primeiro é a questão financeira. Você começa a trabalhar, você começa a receber e começa a ter acesso e possibilidade de ter coisas, o que é normal e necessário para a vida da gente, mas isso vai de certa forma, nos seduzindo e nos afastando do nosso foco principal. E a outra é que eu não sabia ainda, né, o que eu queria, e como eu trabalhava de uma maneira muito incessante, né, um trabalho muito intenso, de horas e horas por dia, eu também não tinha tempo de pensar, essa que era a verdade. Não pensava, né? Não fazia uma autoanálise, não parava para refletir no que eu queria e tal, e ia igual uma máquina fazendo o que tinha que fazer e tudo mais. Eu sempre achava que o problema era a empresa. Então, dentro da empresa eu troquei de área, aí depois eu passei de uma multinacional americana para uma multinacional francesa, e depois passei para o escritório de advocacia, e depois passei para uma multinacional italiana, e sempre culpando, né, as nações. O problema é que o italiano é muito estourado, o problema é que o francês não toma banho, o problema é que o americano só pensa em trabalhar. Mas, na realidade, não era nada disso. O problema é que eu estava fora do lugar, né? Não era o lugar para o qual eu fui feita. E chegou um ponto da minha vida que eu estava à beira de uma depressão, né? Era uma melancolia, na realidade, bem contínua.
Eu chorava todo dia, eu acordava... Sabe aquela sensação de domingo do Fantástico, que todo mundo tem pânico, né? Tipo, ai, amanhã é segunda, que ódio, né? O que eu vou fazer? Era isso todo dia, né? Não era só no domingo. Era de segunda para terça, de terça para quarta. Fala ali. Odéia, hoje atualizou, não é mais a síndrome do Fantástico, é a síndrome do Game of Thrones. Diz que depois que Pois passa é. desse depressivo, é porque você está com problema no seu trabalho. Você não está gostando muito do que você faz. Então, pois é. Então, Game of Thrones, Dogunda, né? O que for. Né? Era um problema seríssimo na minha vida. E eu comecei a ter essa sensação continuamente. Eu chorava todos os dias. No meio do expediente, eu ia para o banheiro chorar. E eu comecei a falar, gente, não é possível, né, que isso é normal. Será que isso é normal? Comecei a me questionar. Depois teve uma vez que eu estava indo trabalhar e era distante do trabalho, né, assim, a minha casa do trabalho, e eu lembro que eu me peguei pensando assim, desejando bater o carro e ter um acidente de carro, porque eu falava assim, se eu quebrar uma perna vai ser ótimo, porque eu vou tirar uma licença médica e eu vou ficar assim 40, 60 dias afastada e tudo vai ser muito bom. E quando eu me dei conta de que eu estava desejando um mal para mim mesma, eu falei, opa, peraí, tá na hora de dar uma, né, olhar o que é isso. E aí, na época, gente, não existia o coaching, tá? Que hoje, né, tem o profissional que acelera esse processo, né, de mudança na vida da gente. Então, isso não existia, eu procurei uma ajuda terapêutica com uma psicóloga, que foi a Miriam Sampaio, que me ajudou nesse processo de transição de carreira, né? E o que aconteceu? Então, num primeiro momento, o que eu fiz? Eu saí do direito, pedi a demissão, né? Teve um start muito forte nessa minha decisão, que é um caso que eu gosto de contar, porque eu acho que ninguém precisa passar pelo drama que eu passei, teve um dia que eu estava muito angustiada e eu fui conversar com um colega de trabalho que trabalhava na empresa há 28 anos e ele era um mentor para mim, eu tinha muita consideração por ele. E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu estou muito satisfeita, abri meu coração para ele e tudo, e ele virou para mim e ele falou assim, ele foi bem direto, ele falou, olha, sai fora, pega suas coisas, vai embora daqui, enquanto é tempo, porque depois você vai começar a ter dívida, a comprar apartamento, e a ter filho, e quando você vê, você não consegue mais sair disso aqui. E eu me assustei com o que ele falou, porque eu falei, nossa, mas ele está há 28 anos na empresa, né? Será que ele também está querendo sair e não consegue? Enfim, ele me falou isso e nesse mesmo dia eu fui para uma reunião na parte da tarde, ele estava no escritório, né, no jurídico interno, onde a gente trabalhava, ele tinha tirado a gravata e tal. E eu assustei, falei, porque advogado não tira a gravata, né, gente? Não sei se vocês já perceberam isso. Advogado vai para o boteco de terno e gravata, né? Ele não relaxa. E aí eu falei, nossa, que estranho, né? Ele tá sem gravata e tudo. Foi para a reunião. E depois, quando eu voltei, foi uma reunião bem longa, eu voltei por volta de 3h30, 4 horas. E ele tinha sido levado com uma ambulância, né, para o hospital, aqui em Belo Horizonte, e infelizmente ele faleceu nesse dia. E isso para mim foi, assim, cara, foi a hora que eu falei, nossa, peraí, eu tenho que tomar uma decisão. E eu tomei uma decisão, mas não foi uma decisão, mesmo assim, mesmo com esse caso trágico, né, de novela mexicana, eu ainda não, no dia seguinte, eu ainda não fui lá e não pedi demissão. Eu ainda fiquei alguns meses na empresa e tal, para depois sair. Bom, mas essa é basicamente a minha história, trocando em miúdos, porque tem muito caso para contar dentro disso. O fato é o seguinte, o que eu queria deixar para vocês hoje de mensagem do que eu aprendi nessa trajetória e do que eu tenho vivido aí por essa estrada. A primeira coisa é o seguinte, como eu sempre soube que o direito não era praia, eu sempre
economizei dinheiro, sabe? Então, o meu conselho é faça um planejamento financeiro. Isso é muito importante, porque isso vai viabilizar o seu sonho, sabe? E para que você não fique preso por mais tempo dentro de uma cilada que está te atrapalhando de viver o seu propósito. Então, essa reserva financeira, eu acho que isso é super importante. Outra coisa, eu sempre treinei uma pessoa para ficar no meu lugar. Porque muitas vezes, quando você está no ambiente corporativo, às vezes você não sai dali. E isso pode ser sair da empresa, porque pode surgir uma oportunidade muito legal para você em outro lugar, seja transição ou não. Ou então, dentro da própria empresa, né? Porque você não tem uma pessoa para te substituir. Então, eu sempre deixei uma pessoa ali preparadinha, porque eu sabia que eu já estava chegando no meu limite. Então, para eu não ficar presa, eu tinha alguém para ocupar meu lugar. Isso é uma dica também que eu dou para vocês. A terceira dica é se permita experimentar coisas. O que aconteceu comigo? Como eu não tinha tempo para experimentar coisas, a minha ruptura com o corporativo foi muito radical. Então, eu pedi demissão e no dia seguinte eu não tinha nada para fazer, né? Tudo bem que assim, eu fui estudar, fui fazer mestrado e tudo, mas era uma maneira que eu arrumei meio que de preencher uma lacuna e eu aconselho as pessoas hoje em dia a irem fazendo cursos, ir a palestra, conversar com pessoas, lerem livros de diversas áreas que vocês acham que possam ter a ver com vocês, com os talentos de vocês, para já irem identificando, né? E, por fim, o meu quarto e última dica é o seguinte, parem de ficar remoendo, que eu vejo que hoje, eu fiquei assim durante muito tempo da minha vida, que eu chamo, eu e a Aline, a gente brinca, né, que a gente fala assim, para com essa masturbação mental, sabe, que você fica lá naquela reclamação e naquela paranauê e não toma uma decisão, não parte para a ação, tá? Então a minha dica é, pense, mas não fique pensando eternamente, faça, tá? Essas são as minhas 4 dicas, que eu espero que sejam úteis para vocês. Depois a gente vai voltar, não hoje, mas com a continuidade da saga, né, Aline? Da transição de carreira, porque tem mais história para contar dentro disso aí. É isso. E dentro como eu conheço já a história da Andréia, né? A Andréia também passou por muitos episódios de assédio moral dentro das empresas que ela trabalhou, né? E eu também já passei. E vocês que estão aí na transmissão, que estão ao vivo, alguém se identificou já com essa história? Alguém se identificou com alguns pontos ou com algum ponto da história da Andréia? Se quiser falar, pode abrir o microfone ou escrever no chat, né? Para a gente saber se essa partilha está fazendo sentido para vocês. Tem alguém que quer aí já se pronunciar? Oi, Aline. Totalmente. A Janaína. Oi, Jana, pode falar. Então, é engraçado que as histórias parecem que se repetem, né? Porque, assim, independente, acho que da idade, independente de cidade ou da nacionalidade da multinacional, é muito verdade. Chega uma hora que você, assim, ou você tem a questão, né? Se até antes de você não casar, de você ter filhos, né? Você tem essa facilidade, diremos assim. Mas eu acho que isso também não tira, né? Eu acho que se é alguma coisa que não te faz mais sentido, ao contrário do depoimento da Andréia, né? Que ela fala aconteceu o que aconteceu com a pessoa, eu passei muitas situações que eu fui me abrir, conversar com pessoas que eram da confiança, e as pessoas falavam assim pra mim, você tá doida? Você tem um salário sensacional, você tem, né, uma condição, pra que você vai abandonar isso? Sai de férias que passa. Então, assim, é muito maluco isso, né? Porque chega uma hora que você passa até questionar se você tá em sã consciência.
Sim, sim, nossa, tem muito sentido. A gente já comentou sobre isso também, sabe, Janaína? De muitas vezes isso, né? Coloca de férias, é de férias que você passa, tira 30 dias de férias, vai viajar, vai fazer uma viagem bacana, que isso passa. Mas não passa, porque você retorna e aquela angústia que te prende naquela rotina, né? Essa escravidão mental que a gente fala muito, continua. Então tem muito sentido essa sua história, né? A gente vê aí, a Dani acabou de chegar. Ei, Dani! Então, eu quero agora, eu vou compartilhar um pouquinho, foi muito legal essa partilha, e obrigada, Janaína, por ter compartilhado também um pouco, falado um pouco das suas impressões, porque essa interatividade é muito importante para a gente. Porque os nossos caminhos, tanto o meu trabalho quanto o da Andréia, é de mostrar para as pessoas que existem, sim, possibilidades, que é possível você construir a sua carreira autêntica, a sua vida autêntica, a sua imagem autêntica. A gente não precisa ficar preso a padrões que nós mesmos contratamos. Padrões de sucesso, padrões de reconhecimento, padrões de status, que em algum momento da nossa vida a gente contratou esse nome, né? Ou por imaturidade, ou porque achou que dessa forma a gente seria reconhecido, nós seríamos aceitos. Todo mundo passa por isso em algum momento da sua vida. E aí, o que eu quero partilhar um pouco da minha história, da minha transição de carreira para vocês, é falar o seguinte: eu tenho já 21 anos de experiência na área corporativa, porque eu trabalho desde 1994, então já vão para 22 anos, né? E desde 99 trabalhando nas áreas de educação corporativa, educação profissional e desenvolvimento humano. E mesmo desde 99, eu já trabalhando, acessando o que eu gostava, que era trabalhar com educação, que era trabalhar com pessoas, isso não evitou que eu passasse diversas angústias dentro do mundo do trabalho. Isso não evitou que eu entrasse num looping, numa rotina desgastante de trabalho, em que eu me vi em 2007, com 7 meses de gravidez, trabalhando até 1h da manhã, né? E fiquei 11 anos dentro de uma mesma empresa, na qual eu honro muito toda a experiência, que me trouxe uma universidade de relacionamentos e de conhecimento, mas foi uma empresa que eu fui escrava mental durante 11 anos, né? Que eu acreditava que com aquele pacote, não sei se vocês conhecem, eu chamo de kit coxinha, sabe kit coxinha, aquele pacote de benefícios que a gente acha que é a única, a salvação da lavoura, que é ticket, plano de saúde, vale transporte, e a gente fica preso naquilo. A gente fica achando que a gente não vai conseguir viver sem aquilo, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu não tô aqui demonizando os empregos, né? Porque eu mesma fiquei 21 anos trabalhando como empregada, e eu honro esses 21 anos. Só que chegou um momento que eu percebi que aquele modelo o modelo que estava sendo praticado dentro das empresas em que eu trabalhei já não atendia mais os meus valores de vida. E é isso, né? A Janaína está falando aqui, né? O kit coxinha. Pois é um kit que amarra a gente mentalmente, né, Janaína? A Agatha falou também que fez uma transição de carreira, uma ruptura radical e que queria ter feito aos poucos. O Pablo também está falando que está passando pelo mesmo dilema. Então percebam que todos somos em algum momento da nossa vida a gente vai passar por dilemas parecidos. E é isso que faz a partilha ser tão rica. E voltando à minha história, quando eu decidi, em 2008, eu decidi sair da empresa que eu estava já há vários anos, na qual eu já tinha tido vários reconhecimentos, já tinha recebido 4 promoções, já tinha cargos de liderança, né, comandava equipes, formava pessoas, eu já não estava me sentindo mais realizada. Em 2008, eu decidi sair dessa empresa.
E aí vocês sabem quando que eu realmente consegui me desligar dessa empresa? 2008 eu tomei a decisão. Só em agosto de 2010 que eu me desliguei da empresa. Ou seja, foram 2 anos. 2 anos. Eu contratei a empresa para trabalhar a minha recolocação. E no ano de 2009, se não me engano, eu passei por 17 entrevistas. 17 entrevistas. Imagina a maratona e o tamanho do desgaste. A cada entrevista eu falo assim, não, agora vai. Porque a gente sempre acha que está na empresa, né? Que você vai encontrar a empresa dos sonhos. Que você vai encontrar o cargo dos sonhos. Né? A gente sempre acha que está na empresa. Só que não virava. Que as empresas que eu gostava falavam, nossa, eu quero muito passar para essa vaga. Eu não passava, e as empresas que eu não achava, que não estava conectada comigo, as empresas me queriam. Só que hoje eu entendo por que esse processo aconteceu. Porque eu não tinha clareza do que eu queria. Eu só ia trocar cebola por cebola, porque isso acontece também. A gente, pelo fato da gente não olhar, às vezes, para dentro e eleger quais são os nossos valores de vida, essa é a minha primeira dica, tá, pessoal? Escrevam quais são os seus valores de vida. Oi, Daniel Carnevale chegou aí agora, a gente estava falando sobre isso hoje. Alinhe os seus, escreva primeiro para trazer clareza, para tirar do campo mental quais são os seus valores de vida, quais são os valores que são importantes para você hoje, né? Resumindo essa minha história, em 2010 eu me desliguei de uma empresa que eu estava há 11 anos e fui para uma outra empresa. Presta atenção na cilada. Presta atenção na cilada para a gente tomar cuidado. Leão, querido, seu microfone está aberto. Você fecha ele para mim, por favor? Seja bem-vindo, viu? Gratidão, querido, gratidão. Depois eu quero que você participe aqui com a gente. Então, percebam, em 2010 eu encontrei a empresa dos meus sonhos, fui para uma empresa super renomada na área de educação corporativa, assumi um cargo de coordenação, uma empresa do representante dos conteúdos de Harvard no Brasil. Falei, brilhei agora, né? Todos os meus problemas acabaram. Ledo engano, só que não. O que aconteceu? Em 1 mês de empresa, caiu a ficha que a questão não era as empresas, era esse alinhamento de valores que eu não tinha feito. Por quê? Se eu estava reclamando que eu não tinha qualidade de vida na outra empresa, essa empresa que eu fui trabalhar, para vocês terem uma ideia, no primeiro mês eu fiz 52 horas extras. E viajei 6 estados em 12 dias. Isso com uma filha de 3 anos de idade. E foi aí que eu pirei, né? Falei, tô fazendo uma M muito grande com a minha vida profissional. Como assim? Saí de uma empresa que já conhecia o meu trabalho, que eu já tinha sido promovida e fui para outra. Que roubada é essa que eu caí? Aí eu entendi que eu não tinha feito o alinhamento de valores entre o que eram valores importantes para mim e os valores que eram importantes para as empresas que eu estava indo trabalhar. Porque se família é um valor importante para mim, como é que eu vou trabalhar numa empresa? Como que eu vou trabalhar numa empresa que eu faço, no primeiro mês de empresa, 52 horas extras, em que eu tenho que viajar a vários estados em uma semana, né? Percebam que se a gente não faz esse alinhamento, a gente continua caindo em ciladas. E não só na vida como empregado, mas como empreendedor também. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Responde aqui, coloca aí no chat para eu saber se faz sentido. Se está fazendo sentido isso que eu estou falando. Ótimo, excelente. Então, primeiro de tudo, se você hoje está passando por um dilema profissional, se você tá angustiado com a sua carreira, com os próximos passos da sua vida profissional, primeiro, joga luz para quais são os seus valores de vida. Pergunta, segurança é um valor de vida para você? Porque se segurança for um valor de vida para você, olha o que a Andréia falou, se planeja financeiramente.
Sabe por quê? Porque se você não se planejar e for mudar de emprego, ou for empreender e não tiver ancorado financeiramente, o tiro vai sair pela culatra. Você vai ficar mais desesperado do que se você estivesse trabalhando. Porque segurança é um valor de vida para você. Se família, se qualidade de vida é valor para você, se respeito é um valor de vida para você, se relacionamento é um valor de vida para você, começa a prestar atenção. Pierre está falando aqui, entendi como que a gente tem que eleger seus valores. É isso, Pierre, é olhar para dentro e lembra assim, desde criança, o que seu pai, sua mãe, ou quem te criou, passou para você, te ensinou e que você não abre mão de jeito nenhum. Isso são os nossos valores. E eles ajudam a gente a tomar as decisões no mundo do trabalho. E quando a gente está trabalhando em empresas que não estão alinhadas com nossos valores, aí que acontece o choque. Aí que acontece da gente ficar desesperado e começar a não ver a luz do túnel. E aí acontece uma outra coisa, que além de você ficar angustiado, você começa a se desmerecer, porque você começa a achar que você não tem talento suficiente, que você não é bom o suficiente, que você não sabe de nada, que você está obsoleto. É ou não é assim? Alguém já aconteceu isso ou foi só comigo? Né? Eu lembro de um caso específico de uma gerente que eu tive, que a gente chegou, ela me chamou para conversar, e eu já estava entrando num período que eu já estava jogando luz aí sobre as minhas questões internas, sobre quais eram os meus valores, né? É isso, né, Dedé? Acaba com a nossa autoestima e autoconfiança. E eu já estava começando luz e ela virou e falou assim, e aí eu fui questionar algumas questões da empresa que eu não estava concordando, ela virou para mim e falou assim, olha, Aline, você sabe que eu tenho um entrave hoje nessa gerência, né? Eu falei, sério? Me fala, qual entrave que é esse para a gente tentar resolver? Ela falou, esse entrave se chama Aline Ferreira. Eu falei, que medo! Eu falei, foi uma facada no peito para mim, né? Eu falei, putz, eu tô aqui trabalhando, malhando, né? O Daniel conhece essa história, né, Dani? Eu falei, tô aqui ralando, mas é por quê? É porque eu tinha começado a me posicionar. Então a gente tem que começar a fazer esse alinhamento e falar, pessoal, que transição de carreira, trabalho dos sonhos, o trabalho dos sonhos ele não existe, tá? É uma mentira, é um conto de fadas que contaram pra gente, é o pote de ouro no final do arco-íris. Mas não é que não existe, a questão que eu tô falando é esse trabalho utópico, romantizado, que a gente acha que é chegar na Google de patinete, andar de bermuda, levar o cachorro pro escritório, tá? Não é isso. É a questão o trabalho dos sonhos é um trabalho com significado. Porque se você encontra esse trabalho com significado, você vai se redesenhar frente a qualquer adversidade, porque você sabe que o seu propósito com o seu trabalho é maior. Tá? E às vezes você até encontrou o que ama fazer, mas está na empresa errada. Está numa empresa que não valoriza o capital humano, que não respeita a opinião das pessoas, que não permite que as pessoas sejam autênticas na exposição das suas ideias, dos seus ideais, das suas opiniões. E isso é o que muito trava a gente. Tá? Minha filha está dando aqui, vem dar boa noite. Boa noite, lindona. Então, primeiro de tudo, faça esse alinhamento dos seus valores. Está fazendo sentido isso? Alguém quer fazer alguma partilha aí do que já aconteceu? Quer contar algum caso que aconteceu na sua vida profissional aí, que foi marcante nesse sentido? A gente é bem democrático aqui, né? Fiquem à vontade, o microfone é aberto. Tem alguém que quer falar ou está todo mundo tímido? Eu quero aproveitar então e compartilhar como a gente às vezes chega num limite que a gente não tem ideia, né, do quanto ultrapassou esse limite. Eu trabalhava numa empresa, eu era uma das sócias e chegou um tempo que um dia eu acordei
sem voz. Uhum. A minha voz não saía. E eu fui ao médico, fui ao fonoaudiólogo e tal, e simplesmente uma das minhas cordas vocais morreu. E eu trabalhava com a voz. Eles mediram corrente elétrica e etc. E simplesmente disseram uma hipótese, né, que tinha um vírus, que tinha paralisado a corda vocal, que não tinha mais atividade nervosa, que a única possibilidade de eu voltar a falar era fazer uma fonoterapia para poder fazer com que a outra corda esticasse mais e modulasse o som. E assim eu fui fazendo. E depois, e junto com isso, sem eu perceber, eu resolvi mudar completamente minha carreira, mudar de ramo, sair da empresa e minha voz voltou. Uau! Como é que a gente chega nesse ponto, né, assim, sem perceber que você está se distanciando tanto de você mesmo, né, de tudo que é o seu propósito de vida, né? Sim, e Laura, nossa, muito gratidão por você partilhar essa história com a gente. E perceba, né, você falou uma coisa muito importante, como que a gente se permite, né? A gente contrata essas situações para a nossa vida. Porque não adianta a gente também só responsabilizar as empresas, né? E isso eu estou falando, gente, como uma experiência de quem já trabalhou 16 anos junto com RHs de empresas, junto com setores de gestão de pessoas. Muito da minha, não vou falar do meu desgosto, mas da minha desilusão com as áreas de gestão de pessoas é porque eu não acredito do jeito que elas trabalham hoje, do jeito que os RHs atuam dentro das empresas hoje. Eu não acredito nesse RH, né? Foi muito interessante eu falar isso, Laura, que é sobre... seu microfone está aberto, linda. Fecha pra gente, clica no microfone, senão a gente escuta você digitando. E aí, obrigada, meu amor. E foi muito legal você ter feito essa partilha pra gente, para que cada um faça essa autorreflexão. O quanto você tem se permitido não ser você mesmo. O quanto você não tem se percebido que está trabalhando até a exaustão e não dá um basta, e não pede ajuda, né? E muitas vezes isso acontece também pela questão das nossas crenças sobre o trabalho, nossos pensamentos padrões sobre o trabalho, né? Eu, por exemplo, eu tenho é uma crença que eu trabalho muito forte em mim, e tinha essa crença muito arraigada de que para ganhar dinheiro eu tinha que trabalhar muito, porque eu via o meu pai trabalhar demais, eu via ele não tirar férias, então eu projetei isso na minha vida, né? Eu repetia esse padrão até ficar doente, né? E olha que interessante, né, Laura? Você trabalhar com a voz e perder a voz. O que você estava deixando de falar? Né? O que você não estava dizendo? Me deixava falar, tudo que eu tentava falar, eu era impedida, acabei que eu fiquei muda. Olha, o corpo é muito sábio, né, Laura? O corpo é muito sábio, né? A gente mesmo tem um mecanismo aí que a gente se desativa quando a gente não está aguentando a pressão. Oi, Dedéia. Dentro disso que você falou, né, uma das coisas que eu sempre faço uma reflexão, né? O que me impediu de tomar uma decisão durante tanto tempo, né? Por que demorei tanto e passei por essas questões todas que eu contei e né, a Laura contou esse caso dela também. Quando eu estava para sair da empresa, eu tive que ficar usando aquele colar, né? Aquele colar cervical no pescoço, porque eu tive uma torção, né? Assim, quer dizer, minha mente queria uma coisa, meu corpo estava fazendo outra coisa, né? É a questão do medo, né? O medo me paralisou durante muito tempo da minha vida.
porque eu fiquei presa nisso que você está falando, né? Essa questão de acreditar que só existe um caminho, que se eu tomar uma decisão diferente daquele padrão, daquele paradigma da sociedade, eu não vou ser bem-sucedida, não vou conseguir viver de uma outra coisa diferente, né? Então, esse medo, muitas vezes, nossa, ele realmente congela, faz a gente congelar e vai só atrasando, 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 e a gente fica naquela inércia, né? Então, confrontar esse medo, e isso que você falou, né? Se permitir ser vulnerável, se permitir, olha, preciso de ajuda, tá difícil. E também, assim, a questão de se posicionar, né? Hoje eu vejo com tanta mais clareza, tipo, às vezes eu me questiono e falo, puxa vida, mas por que eu não falei na época, não me posicionei, não pus limite na hora que a minha chefe me ligou, sexta-feira, 9 horas da noite, que eu cheguei na segunda-feira na empresa e ela me deu aquele torra, me puxando a orelha, porque eu não atendi o celular, que não era nem a empresa que me dava o celular, era o meu celular particular, fora do meu horário de trabalho. Sabe? Então, tem determinadas coisas que eu só engolia os sapos e sapos e sapos e não me posicionava hora nenhuma, entende? E são coisas a se questionar também, porque muitas vezes quando você se posiciona e coloca limite, isso não significa que você vai perder o emprego, você vai ser mandado embora, nada disso. Às vezes, muito até pelo contrário, às vezes você vai conseguir até mais consideração e respeito do que a gente pode até imaginar. Isso faz muito sentido, sabe, Dani? Eu gosto, Dedéia, eu gosto muito de uma frase que o Chico Montenegro usa, que ele fala assim, a vida gosta de quem se posiciona. E essa frase faz muito sentido, porque hoje eu gostaria muito que vocês levassem essa pergunta para vocês hoje, né? Quem quiser anotar, anota. O que hoje está te impedindo de viver uma carreira mais feliz? Uma vida profissional mais harmoniosa? Ok? Se perguntem. E quem quiser, escreva essa pergunta. O que hoje está te impedindo de ter uma vida profissional mais feliz e harmoniosa? Né? Ótimo. Obrigada, Deia, por você ter escrito. É isso, porque muitas vezes a gente vai perceber que são fantasmas que estão na nossa mente e que eles não são reais. Porque fala assim, é o meu chefe não deixa eu ser feliz. Esse filho da mãe, ele não deixa eu ser feliz, ele não deixa eu viver a minha vida plena, né? Ele não deixa porque você não está se permitindo, porque você não está se posicionando. A Laura está falando, gostaria que vocês falassem um pouco sobre a formação de uma nova identidade profissional. É difícil, parece que sou uma intrusa numa nova área. Laura, quer explicitar um pouquinho para a gente sobre o que você quis, o que você quer que a gente fale sobre essa nova identidade? Você está falando dessa nova identidade depois que a gente faz uma transição de carreira, esse posicionamento? É isso? Confirma aí para mim, pode abrir seu microfone. Está me escutando, Laura? Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando, André? Tá ok? Então, travou. Vê aí se volta, Laura. Se não voltar, eu tento te responder pelo que eu entendi, tá? Tá. Sobre a formação de uma nova identidade profissional. Eu estou entendendo, Laura, que é essa nova formação, identidade profissional depois que você faz a transição. Ok, tá. Primeiro de tudo, Laura, é você ter, a partir do momento que você faz uma transição de carreira e que você começa a trabalhar com aquilo que te dá mais prazer, isso te traz mais poder pessoal, tá? Isso vai te trazer mais, vai te colocar como protagonista. Eu falo que a gente para de andar com o pires na mão, tá? Quando a gente assume essa propriedade, mesmo que você está começando essa nova carreira, que você ainda está ganhando experiência,
Você começa, como você vai elevar o seu nível de energia, porque você está trabalhando com aquilo que você gosta mais, consequentemente você está entregando mais os seus talentos, os seus pontos fortes, porque você está praticando aquilo que faz mais sentido para você, você já vai por si só ganhar esse empoderamento. Então, você começa a se posicionar melhor com as pessoas. E aí eu vou te dar um exemplo, a Andréia até pode me ajudar, porque ela é especialista na área de marca pessoal. Você começa a se vestir de uma maneira mais alinhada com quem você realmente é. Você começa, os projetos que você vai apresentar para o seu cliente, ou para um fornecedor, ou para um parceiro, você vai falar com muito mais energia e entusiasmo. Tá? E é isso que faz a diferença. Tá? Você começa a fazer uma agenda de trabalho, uma agenda mais positiva. E aí você vai começa a reparar como é que está hoje. Eu não sei da sua história, não sei como que foi essa transição para você, mas se você puder explicitar aqui para a gente, qual o ponto que você está sentindo, que você está sentindo dificuldade de criar essa nova identidade profissional, né? Muitas vezes a gente tem medo de falar para as pessoas que a gente mudou de área, que a gente está fazendo outra coisa, né? Tem vergonha. Então, pensa aí, é isso que está te impedindo? Você está sentindo vergonha, culpa ou medo de se posicionar? Porque a partir do momento que você começa a praticar uma nova atividade, né? Quando a gente geralmente faz uma transição de carreira total, para uma área totalmente diferente do que você trabalhava, você vai ter que começar a plantar a sementinha. Isso é um processo. Mas começa a prestar atenção. Hoje eu estou me vestindo de uma maneira mais alinhada com os meus valores e com o meu negócio. Hoje eu estou me posicionando frente aos meus clientes, frente aos meus fornecedores, frente aos meus parceiros de uma maneira mais autêntica. Qual que é o nível de energia que eu estou colocando nisso? Você vai se sentir uma intrusa se você se colocar no lugar de uma intrusa, né? Se você achar que está invadindo o espaço de alguém. E na verdade não está. Você está se posicionando profissionalmente nessa nova escolha profissional. Faz sentido isso? Faz sentido isso que eu estou falando, Laura? Ou viajei? Me fala aí. O Daniel está falando, a energia muda. O Daniel está falando. O Daniel me contou hoje uma história, só para complementar a ideia. O Daniel, a gente estava conversando hoje, e aí ele falou que ontem ele ficou até às 23 horas fazendo uma reunião num shopping, mas tamanho era o fluxo. Ele não viu as horas passarem, porque era reunião para o negócio dele. Né? Então, só complementando aí o que você falou, uma coisa que eu percebo que é muito importante, né, quando a gente faz essa questão da adequação da marca pessoal para esse novo estágio de vida, além da imagem física, né, Aline, que a gente vê que tudo muda, porque quando a gente está alinhada com essa autenticidade, realmente, né, o nosso cabelo, o nosso jeito de se vestir, tudo vai estar de acordo com essa nova proposta. É a questão, assim, do planejamento do negócio, que eu acho que tem que estar também muito amarrado com essa nova etapa de vida, a definição do seu público-alvo e, consequentemente, essa comunicação vai ser uma comunicação totalmente integrada, porque você vai se posicionar, mas também, assim, se você tem um site, uma logomarca, um cartão de visita, redes sociais, tudo isso tem que se comunicar de uma maneira que transmita para esse novo público esse novo negócio, quem que você está querendo atingir, né? Eu acho que isso complementa muito essa questão dessa transição. E uma coisa também que eu percebo e que eu passei por isso pessoalmente é que é o seguinte, igual você falou, Aline, tem um processo. Então tem um processo de você se desvincular daquele mundo antigo e de você reconstruir um novo mundo. Porque todo o seu ciclo de relacionamento, ele vai ser refeito com base nessa transição. Né? Hoje eu até brinco, que eu falo que eu tenho as minhas amigas do passado e as amigas do presente. Porque ainda tem pessoas de muitos anos atrás, do corporativo, que eu mantenho um relacionamento e tudo mais,
Mas tem, assim, quem eu convivo mesmo no meu dia a dia hoje são pessoas completamente diferentes. Agora, isso não é da noite para o dia, né, Aline? Isso é um caminhar. Que vai Sim. também sendo construído naturalmente. Acho que a gente não pode também assim, se exigir e nos pressionar tanto, não, que isso vai fluindo. Agora, coisas que eu acho que são extremamente importantes para quem está fazendo uma transição de carreira é procurar as suas tribos, né? E encontrar, e tem que ir, isso que eu falei, a experimentação é muito importante. Então, ir a coworkings, palestras, grupos, hoje em dia tem tanta coisa rolando por aí, né? Os meetups e tudo mais, para você ver onde que está o pessoal que tem a ver com você e, enfim, fazer esse alinhamento dessa nova etapa da vida, né? É isso, é isso. Eu tô vendo que a Manu chegou aí. Seja bem-vinda, Manu! E aí, querida, tá me escutando? Agora eu tô. Ótimo, seja bem-vinda. Oi, gente, boa noite. E aí, amore? Tudo bem? Tão bom ver pessoas queridas aqui junto com a gente, é muito bom. E Laura, só complementando e terminando esse tópico que você perguntou pra gente, que a Andréia falou de encontrar suas tribos nessa nova etapa da sua vida profissional. Não tenha medo também de desapegar das tribos anteriores, tá? Não tenha medo de se desapegar mesmo, de deixar de lado aquilo que não está mais alinhado com essa nova Laura, com esse novo posicionamento. Porque às vezes a gente fica apegado a pessoas que às vezes nem entendem por que a gente fez uma transição de carreira, né? Não entendem as nossas razões. Acho que foi a Janaína que falou aí que às vezes as pessoas ficam questionando, né, Janaína, nossa, mas você ganha bem, você trabalha em empresa X, você tem isso, aquilo, o que você está reclamando? Só que cada um sabe a sua dor individual e o quanto que está te custando trabalhar em um lugar, ou com uma atividade, ou com um projeto, ou com um grupo de pessoas que são tóxicas para você. Isso é individual, essa dor ela é individual, ninguém vai sentir ela para você. Por isso que a gente precisa ser muito honesto na hora que a gente vai gerar clareza e colocar mesmo num papel, e aí é a segunda dica que eu falo para vocês, de começar a mapear quais são os pensamentos nocivos que você está tendo no seu trabalho, né? Começa a perceber no seu dia a dia, durante o dia, quando eu estou estressada, estou angustiada, quais pensamentos que estão passando pela minha cabeça? É que, poxa, eu estou de saco cheio, ou eu vou morrer aqui, eu não dou conta, eu não sei o suficiente para fazer uma transição de carreira, eu não vou ser reconhecida, eu não vou conseguir me manter, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Esses são alguns exemplos de pensamentos que vinham à minha mente quando eu fui fazer a minha transição de carreira. E transição de carreira é aquela questão, é um processo, como a gente está falando aqui, de construção. Eu mesmo levei 4 anos para fazer a minha transição de carreira completa, para sair do mundo corporativo como empregada para me tornar empreendedora. Foram 4 anos atendendo paralelamente, trabalhava 8 horas por dia no corporativo e ia atender à noite, fazia trabalhos extras no fim de semana, porque eu vi ali a minha essência me chamando, que eu realmente gostava de fazer. E olha que nos últimos 3 anos eu trabalhava numa área de orientação profissional, que é o que eu atuo hoje, que eu gostava de atender as pessoas, de ajudar as pessoas, de dar palestras sobre orientação profissional, de preparar as pessoas para o mundo do trabalho, mas eu não me via conectada com a empresa mais. A empresa não atendia mais os meus valores. Então, foi aí que eu descobri que o meu casamento como empregada no mundo corporativo tinha acabado. E não é que eu jogo pedra no mundo corporativo, não, porque hoje eu sou prestadora de serviço para as empresas.
Só que eu vou hoje para dentro das empresas trabalhar assuntos que eram ponto de dor para mim, não é? E é mostrar para as pessoas que você pode sim trabalhar dentro de uma empresa, mas alinhado com a sua autenticidade, com quem você realmente é, sem medo de se posicionar, né? A gente pode falar tudo, depende da forma que a gente fala, né? Aí, aqui, obrigada, Deia, por ter colocado aí essas considerações. O Daniel tá falando, não se desconecta um dia e conecta no outro. É isso mesmo, né? Transição de carreira não é assim. Você pega, abre um livro e fala, uau, nossa, agora sou outro. Muda o chip. A gente não muda o chip, né? E aí, aqui tem mais gente falando. O Pierre está falando, fazer um plano de negócio para a vida e partir para ação. É isso, Pierre, é gerar clareza. E uma das ferramentas simples para a gente começar a gerar clareza é colocar no papel. No papel. Começa a tirar do campo mental, dessa cachola aqui, que rola cerca de 50 mil pensamentos por dia, tá? Geralmente é a média de pensamentos que a gente tem por dia. Tira disso daqui e coloca no papel. Primeiro, coloca no papel quais são os meus valores de vida, né? O que é importante para mim? Quais são os meus pensamentos nocivos sobre o trabalho? Qual que é a historinha aqui que a minha mente está contando e que eu estou acreditando? Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Os nossos pensamentos nem sempre são verdadeiros. Nem sempre eles falam a verdade pra gente. A nossa mente mente. E a gente não está acostumado a questionar a nossa mente, né? A Manu está falando aqui, acho essencial isso, permite-se experimentar novos conteúdos, contextos, conexões com outras pessoas. E você está vivendo isso, né, Manu? Depois eu quero que você partilhe aí um pouquinho para a gente como que tá sendo essa experiência. A Manu tem um caso bem vivo dentro dela aí, de fazer essa transição de carreira. Quer compartilhar um pouquinho aí rapidinho, Manu? Como é que está sendo esse processo para você? Porque ela está em transição de carreira, né? Gente, primeiro que eu levei um susto danado na hora que eu entrei, e aí a minha cara apareceu, tipo, como assim? Desculpa, gente, eu não sabia. Assim como a Aline, eu já trabalhava um pouco com o que era realmente o meu propósito. Eu me formei em comunicação há 8 anos e eu abandonei a área, fui para a área administrativa, então eu ficava fazendo uma coisa ou outra na área de comunicação. Mas aí aquilo foi incomodando, sabe? É como se tivesse todo dia uma pedrinha na hora que eu calçava o sapato e tipo, isso não tá bom, isso não tá prestando. E é aquilo. E aí foi aumentando, e aí eu comecei uma busca interior, que eu comentei com a Aline hoje, que eu percebi quando eu comecei a conhecer a Manu de verdade, saber o que a Manu gostava, o que a Manu queria, o que brilhava os olhos da Manu. Eu comecei a me perguntar isso, sabe? E é isso que você quer? E aí eu comecei um caminho de busca de quem era a Manu. E aí eu comecei para todos os lados, atirando. Daqui, dali, vai no encontro, vai num curso, faz isso, faz aquilo, isso é bom, isso não é. E comecei meio que a pedir pro universo, tipo, me ajuda. E aí eu descobri que eu tinha que voltar para a área de comunicação. E é essa área que eu voltei, eu continuo trabalhando, estou fazendo uma transição, como a Aline falou, ainda estou na área administrativa, mas já estou colocando no papel o meu projeto de comunicação. E o colocar no papel é essencial. É assim, é como se você fala assim, olha, agora dá para pegar, sabe? Isso é gostoso de fazer, é bom. Então, assim, essa transição, ela não, a gente pensa assim, é profissional, mas eu acho que parte mais daqui de dentro para fora. Então, por isso que eu falei que é essencial ter contato com outras pessoas, se colocar em movimento, se permitir conhecer, porque sempre tem alguém para compartilhar alguma coisa. E a gente, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente tem muita coisa de graça, que não exige nenhum gasto inicial, sabe? É só ir, vai lá, se permite, porque a gente, ao longo do tempo, a gente vai criando uma pá de barreira
disso eu não gosto, se eu não quero, vou ficar aqui quietinha. Ah, tem um webinário hoje de graça, mas não vou e assim vai. Então, acho que assim, tem que se colocar em movimento. Eu contei com a ajuda da Aline, foi lindo. E é isso, obrigada. Gratidão, querida, gratidão. E percebam, não existe fórmula mágica. Todos nós queremos encontrar uma fórmula mágica, né? A gente quer encontrar o pó do pirim-pim-pim, só que não existe. O pó do pirim-pim-pim é interno. É você olhar internamente e falar, peraí, qual o paranauê que está acontecendo aqui dentro e eu tenho que resolver, né? E enquanto a gente não faz esse processo, a gente fica batendo cabeça. Enquanto a gente não se auto-aprimora, olha para dentro e vê realmente qual que é o nosso lado sombra, aonde que o bicho está pegando dentro da gente, você continua a repetir padrões. E é esse o grande desafio de nós seres humanos. Porque quando eu falo das pessoas, eu estou falando da gente, eu estou falando de mim também, né? Para vocês terem uma ideia, tinha mais de 50 pessoas inscritas para esse webinário, que foi a meta que a gente tinha colocado, que é o que a ferramenta suporta, né? E hoje a gente está com 14 aqui online. Então percebam o quanto que a gente está disposto mesmo. A gente fala que quer mudança, mas o quanto você está disposto a mudar. O quanto você quer pagar o preço para mudar. Né? Tem uma frase do Anthony Robbins que eu gosto muito, né, daquele coach norte-americano super badalado, que ele fala, o senso comum não é a prática comum. Porque muitas das coisas que a gente está falando aqui, nós já sabemos, todos nós já sabemos, né? Todo mundo sabe que tem que fazer o dever de casa, que tem que olhar para dentro, que tem que se perguntar o que quer, tem que gerar clareza, mas quanto de nós estamos realmente dispostos a pagar esse preço? A olhar para dentro e falar, putz, olha aqui, não, vou ter que encarar aí uma terapia, um processo de coaching, um processo de orientação profissional, vou ter que pedir ajuda, ou vou ter que fazer um outro curso, né? E não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho, a não ser olhar para dentro primeiro, ver aí como é que tá lá dentro, o que precisa ser mudado, o que você quer mudar para essa nova versão profissional. E a gente tem que parar com isso também, né? De dividir vida profissional e vida pessoal. Tudo é vida, não tem divisão, a não ser que a gente... os psicólogos de plantão, né, Paty? A Paty é psicóloga. Não existe dupla personalidade, tá, gente? Existe transtorno de personalidade. Dupla personalidade não existe. Pode ter uma pessoa transtornada, mas ela não existe. Eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou outra pessoa em casa. Mentira! Mentira! É que os mesmos paranauê que você tem na sua casa, você leva no seu trabalho e vice-versa, né? A gente já está se estendendo, já, olha, você vê, quando a gente entra em fluxo, já se passou mais de 1 hora e a gente nem percebe. É porque realmente a mensagem para nós estar aqui hoje partilhando isso com vocês é muito precioso. Então a gente vai abrir agora esses últimos minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação. A gente vai deixar aí o microfone aberto, né, Deia? Quer falar mais alguma coisa, Deia? Não. Acho que foi bem colocado, abordado, né? Assim, a gente tem muitas outras coisas para... Esse assunto é um assunto que rende muito. Eu acho que dentro disso aqui a gente ainda pode trabalhar mais coisa. A gente vai estar marcando outros webs, né, Aline? Então, né, só vocês estarem acompanhando aí as programações, a gente vai estar enviando para vocês por e-mail também. E se vocês quiserem mandar alguma sugestão de tema para a gente trabalhar aqui, né, super bem-vindo, tá? Aí, é isso. É isso. Agora, microfone aberto, tribuna aberta para quem quer fazer alguma pergunta, para quem quer compartilhar algum caso, para quem quer ganhar um abraço, tá tudo certo. Pode. Sem vergonha, gente. Percam a vergonha, se permitam, se coloquem no papel de vulnerável e pode falar numa boa,
se fez sentido tudo que a gente está falando aqui hoje. Olha que o povo com vergonha, André. Esse povo tá muito vergonhoso. Tá muito... E eu tô vendo aí, tem cliente nosso aí, ideia. Olha pra você ver, o povo tudo com vergonha. Então, o que a gente faz? Tá precisando, tô achando que a gente tá precisando apimentar as tarefas desse povo, hein? Para perder a vergonha. A gente pode fazer um web de desafios. De desafios, de se colocar. Conte o seu Paranauê. Exato. É brincadeira, viu, gente? A gente não vai fazer isso, não. Pois é. Quem quiser se manifestar via chat também fica bem à vontade, né? Os homens dessa transmissão, eles não vão se manifestar? Dou-lhe uma, não-lhe duas. Fez sentido para vocês? Oi, sim. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Paty. Não, vou compartilhar então. Você sabe, a gente está junto, né? E nessa busca da transição e compartilhar com as outras pessoas que ainda não sabem que agora eu estou no novo emprego, não é ainda a transição para uma carreira, vamos dizer, independente, né? Mas é uma mudança muito diferente, é uma mudança e tanto. Então, eu acho que mesmo não sendo ainda a transição, a gente precisa também ver tudo isso que você falou. É um novo posicionamento, são novas pessoas, é um novo núcleo. Então, eu acho que isso mexe com a gente, mas como é transição, então talvez seja um meio aí do caminho para buscar outras coisas e aprender outras coisas, enquanto ainda não se consegue ir sozinho, né? Mas a gente tem que ir buscando, uma hora vem. Então, acho que para mim está sendo isso tudo muito válido. Vai ser um desafio, está dando medo também, mas a gente tem que se posicionar, né? Sim. E, Paty, e igual sempre a gente conversa, né, nas nossas sessões, entender que voltar para o mundo corporativo faz parte dessa nova postura que você quer adotar, né? E de você começar o seguinte, e isso vale para todos nós. Quais os posicionamentos que eu tinha na outra empresa que eu não quero repetir nessa, né? Como eu vou me posicionar desde o início, porque quando você chega num novo ambiente de trabalho e que você já chega marcando a sua presença de uma maneira positiva, de uma maneira proativa, dificilmente as pessoas vão montar em cima de você. Exato. Porque uma outra coisa que a gente tem que aprender a fazer, e rende outro webinário, é falar não, porque não também é resposta. Obrigada. Ok? Mais alguém tem alguma pergunta, dúvidas, murmúrios, reclamações? Sua opinião é muito importante para nós. Mais alguém quer falar? A Dani abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então agora nós vamos para os recados. Isso, a Cris lembrou bem, nós vamos para os recados paroquiais agora. Vamos para os recadinhos paroquiais. Odeia, eu acho que, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu consigo compartilhar a minha tela, porque um dos objetivos desse webinário, além de fazer essa partilha, né, como que foi as nossas transições, passar algumas dicas de como transformar essa transição mais leve, é para falar com vocês sobre um evento que André e eu estamos organizando para o dia 1º de outubro, que é um evento justamente para ajudar as pessoas a se reconectarem e a repensarem a sua vida profissional, né? Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês. Oi, eu estou vendo só a Paty. Andréia, você que está compartilhando a tela, né? É isso, Déia? Você que está compartilhando a tela? É isso. A Andréia está compartilhando a tela aí com a gente do Escape,
que é um evento que a gente vai promover no dia 1º de outubro desse ano. E é um evento onde a gente vai estar trazendo 6 palestrantes para falar sobre esse novo mundo do trabalho, falando sobre essa nova realidade do empreendedorismo, das relações do trabalho, né? Porque eu acredito que vocês todos estão sentindo a mesma coisa que a gente, que o mundo corporativo, no momento, do jeito que ele está hoje, é um modelo falido, que ninguém aguenta mais esse momento de escravidão mental. Então, vai ser um evento do dia 1º de outubro, aqui em Belo Horizonte, no Museu Inimar de Paula. E é um evento que a gente está trazendo 6 palestrantes que empreenderam as suas vidas e que passaram por transição de carreira. E esses palestrantes vão contar as suas histórias e mostrar ferramentas práticas para a gente aplicar na nossa vida, né? O site é esse que a Andréia está mostrando para vocês, escapebh.com.br. Através do site você já consegue escolher qual que é o seu pacote, né, de ingresso. O ingresso é a partir de R$250 até o dia 8, né? Até o dia 8 agora desse mês, e você pode dividir em até 3 vezes no cartão de crédito ou pagar via boleto bancário. Então a gente está trazendo aí o Gustavo Tanaka, a Rafaela Capai, Paula Quintão, Ana Paula Ramos, Max Nolan, Rafaela Tavolaro, que são pessoas que já criaram autoridade aí no mundo digital e dentro dos seus negócios. Para vocês terem uma ideia, 3 desses palestrantes já têm TEDs gravados, que é o Gustavo Tanaka, Rafaela Capai e o Max Nolan. Vocês podem procurar os TEDs deles e olhar qual que é a vibe deles, o que eles estão falando aí sobre esse movimento das novas relações de trabalho. E esse evento, ele nasceu de uma vontade minha, da Andréia, de compartilhar com as pessoas essas novas possibilidades. Porque às vezes você está no mundo corporativo e quer dar uma oxigenada para mudar a sua postura, mudar a sua mentalidade, ou você quer empreender, ou você já é empreendedor e você quer também essa energia adicional, essa inspiração para perceber o que está acontecendo de novo, né? Sobre o empreendedorismo com propósito, a economia criativa, o empreendedorismo criativo. O que está acontecendo onde eu posso alinhar mais o que eu amo fazer, o que eu sei fazer bem e com as oportunidades que estão sendo oferecidas aí no mundo do trabalho. E lembrando a todos que fazer transição de carreira não é fácil, mas é possível. Basta a gente se colocar em ação e acolhendo os nossos medos e dando um passo de cada vez, respeitando o nosso ritmo. Tá bom? É isso. É isso. Gratidão a todo mundo que estava aqui com a gente. Muito obrigado. Odéia, se der para você fechar aí o compartilhamento, só para a gente voltar a ver todo mundo, nós vamos escrever aqui no chat o site para vocês, ok? Para todo mundo ficar aí com o site gravadinho. A gente também manda, a gente pode mandar por e-mail também, né, Andréia? O site, o link direitinho para quem quiser ver com calma, não é isso? Isso. Eu estou tentando tirar a tela aqui, mas eu não estou. Stop share. Isso. Ok, stop share. Né? Porque a gente aprende fazendo, né, gente? Essa também é a mensagem. A gente aprende fazendo, tá? É isso. Gratidão para todo mundo que ficou aqui com a gente até essa hora. Muito obrigada, viu, Pierre, Paty, Manu, Cris, Pablo, Ágata, Márcia, Ana Carolina, Daniel, a Laura, a Janaína, que também ficaram aqui com a gente.
Muito, muito, muito obrigada, tá? E contem com a gente, tanto pelas redes sociais, continuem se comunicando conosco se tiver alguma dúvida, qualquer coisa sobre o evento, é só nos acionar, tá bom? Um beijo grande a todos e nos vemos em breve. Próximo webinário, dia 17, a gente vai falar sobre as ciladas do mundo profissional. Tá bom? Beijo para todos. Tchau, gente.